Tcharam! Muito boa noite! Como é que vão vocês? Aqui eu vou sempre bom. Não, eu não senti energia boa. Sempre bom. Tira o que tá ruim. Vamos brindar? Sempre Vamos, bom. gente. Sabe por quê? Faz um tempinho que a gente não se reúne só Os nós quatro. né? Verdade. Exatamente. Muito boa noite. Com patrocínio Qualitratos. DR salva! Pô, gente, a gente brindou aqui, não por acaso. Quer brindar, né, meu filho? É bom brindar. Vocês vão entender daqui a pouco. Até porque beber sem brindar são 10 anos. Você imagina aí do outro lado. É isso mesmo. Né? Então é isso, gente. Estamos de volta aqui e a gente brindou porque a gente fez alguns episódios sozinhos, né? Nós fizemos episódios. Solos, né? Em duplas. Isso. Fizemos aqui episódios, vocês estavam viajando, voltaram já, chegaram fazendo os episódios. Joia Adriana. Fizemos episódio eu e a comadre, Eu e você a e o compadre. comadre. Aliás, tem a tréplica, né? Não é isso? Nós combinamos que vai ter. Vai ter a tréplica. Eu não né? entendi eu não por quê. entendi, comadre. Também não. Ai, Bem, ai, se ai. você suave. não A viu, gente foi leve. e se você não viu, Deixa- corre lá, dá uma olhada, mas antes disso tem que fazer o quê? Curtir, compartilhar. Se Exato. inscrever primeiro, é isso? Se tá chegando agora, tem que se inscrever, clicar no sininho pra você ser avisado toda vez que sair um vídeo novo, você vai ser notificado e vai estar acompanhando a gente. E só pra vocês entenderem essa história da tréplica é o seguinte, nós fizemos aqui os 5 coisas que eu amo e odeio em você, fizemos eu e a Jus, depois fez o Joel e a Adriana. E eu falei aqui pra eles que eu tava assistindo em casa e eu senti que a gente tem que fazer uma revanche. É que você Mas- confundiu. Mas eu acho que isso que eu ia falar, você confundiu os episódios, não é 5 Mas sabe- coisas, não. É que a abstinência de happy hour. É, Por isso. sabe o que foi? É a caixa preta feminina. Ai, perdão. Tem razão. É. Deixa eu corrigir aqui. Na verdade, tem razão, bem lembrado. Eu tô confundindo os episódios, são tantos. A gente fez a caixa preta masculina, eu e o Joel. Suave. Opa, perdão, meu amor. Esposa Deu um banho de água na comadre. É. Ao vivo dá isso, gente. Pois é. Tá Aí em paz. tem razão, fizemos uma caixa preta, eu e o Joel, caixa preta masculina. De boa. E aí, quando eles voltaram, a Adriana fez com a Jussi caixa preta Feminina. feminina. E aí eu tava vendo e falei com o Joel, elas pegaram, foram bem diplomáticas ali, bem certinhas. Tréplica. Mas foi umas Tréplica. agulhadas, assim, porque Não, eles não entendi. entendem isso, não comadre. entendem aquilo. Só que não vai ser uma tréplica a gente sozinho. A gente vai fazer, assim, os homens de um lado e as mulheres dos outros. Nós Boa. vamos- Comadre, a gente topa o desafio. Ô, louco. Missão dada, missão Missão cumprida. Isso, bora lá. Então, vocês que gostam de uma confusão, mentira. Nós vamos fazer um debate Vocês aqui. que gostam de uma DR, Uma- se prepara Boa. porque a DR vai ser quente. Vai rolar uma DR É isso. sobre isso. É isso aí. E a gente vai se divertir aqui, porque você sabe que não tem confusão aqui. Aqui é DR bem elegante. Comadre, aquela luva de Muay Thai, de boxe você tem em De casa? Ah, não, eu tenho aquela de jiu-jitsu, não, é do MMA. Não. Bora preparar as luvas da brincadeirinha, gente. A gente E vai... tem que vir com protetor, então. Pois é. E é isso, gente. Pra você que tá chegando agora, não tá entendendo nada, aqui é o canal DR Salva, DR de discussão de relacionamento salva. É o que a gente acredita. Muita gente acha que é doutor salva e não é doutor, é discussão de relacionamento DR mesmo, não é? É isso aí. Então, você chegando é isso. E se você tá chegando, como a gente falou, não esquece aí de se inscrever pra você receber os nossos conteúdos. Mas além de se inscrever, comenta também, além de dar o like, faz os comentários, que isso deixa mais relevante. O canal entende que o conteúdo não é assim Verdade. agora, YouTube. porque os algoritmos vão mudando, então a gente vai se adaptando e correndo. Algoritmo. Algoritmo, eu falei que eu lembrei, é que a Maria tá entrando nas aulas de matemática. Não é algoritmo, corrigindo? Algoritmo. Perfeito. E vamos lá. Pô, Seguinte, isso dá tema um de meme, hoje... Dá um tema, né? Não, isso dá um meme. Ah, um meme? Eu entendi, dá um tema. Dá um meme, dá um tema. Vamos lá. Seguinte, Bora. o tema de hoje é... A gente tá aqui falando... Dessa falando, alegria falando. toda, Nós agora estamos lança o empolgados, tema aí. que a gente Lança tá o junto. tema. O tema de hoje é... E se hoje fosse o último dia? Esse é o tema de hoje. E a gente vai explanar isso aqui com tudo aquilo que a gente acredita, com tudo aquilo que a gente Ô, Johnny, mas só entende. explica, né?
Gente, não é o último dia do DR Salva. Se fosse o seu último dia com a sua esposa. Exato. Foi Acho que não só com pertinente. a esposa, né? Acho que com de os vida, né? filhos, com tudo. Tudo. Né? Com pai, mãe. Eu acredito que, no nosso caso aqui, ele vai um pouco mais para a parte do relacionamento, mas é o que a Adriana falou. Sim. Isso ele acaba se expandindo para tudo. Então, nosso tema de hoje, a gente vai abrir agora. E se hoje fosse o último dia da sua vida? E como a gente está Rapaz, falando profundo, de DR, hein? é forte. Pesado, né? Como a gente está falando de DR, né, de um jeito bem positivo, a gente tem que olhar já com o olhar da DR. Que a gente faz as DRs, né? Você faria DR no último dia da sua vida? O problema é que a gente não sabe. É por isso que a gente vai trazer essa reflexão. A gente não sabe se é o Isso. último dia. E a gente tá quebrando pau lá na DR, né? Não é quebrando pau, é DR. A gente tenta sempre... Mas no fim a gente sabe que arde. Na hora que o negócio tá pegando, arde mesmo. Mas como a gente não sabe que é o último dia, a gente fica ali naquela energia de discussão e a coisa parece que não tem desfecho, né? Ou é só lá em casa que acontece assim? Não. Acontece aí também? Inclusive, eu vou abrir meu coração agora. Gentileza. Como é que é assim? Tava com saudade de Abra nós o seu quatro. coração, fale-me tudo, não esconda-me nada. Uhum. Então, não vou esconder nada agora. Lá em casa, quando a DR é mais acalorada, intensa, aí, beleza, passado. A Adriana já falou, né? Abriu o coração, me deu feedback, me deixou naquele dia lá que foi só as 5 coisas, né? Ela falou que eu desculpo rápido, né? E ela tem um tempo maior de maturação. Então eu tô começando a aprender isso. Só que quando o bicho pega mesmo, e aí esse tempo, no meu entendimento, tá passando da conta, aí de vez em quando eu chego pra ela e falo assim: amanhã eu não posso estar vivo, e aí? Para de ser melodramático. Pois e aí, é melodrama ou é real? Você tá sendo realista. Mas a gente tá aqui até É um pouco de cada coisa, tá? Só pra falar. As mulheres vão falar, eu tenho certeza que elas têm uma opinião também sobre isso. E a gente tá falando aqui, né, que a gente tem um ambiente muito divertido aqui, graças a Deus, mas é um tema muito sério. Sim. Porque quando a gente fala que é o último dia da nossa vida, eu acho que eu falei em outro podcast, e eu quero até antes de falar isso, um dos temas que mais mexe comigo é a morte. Eu tenho que confessar isso pra vocês aqui. Eu já falei algumas vezes lá em casa. A morte é algo assim que mexe comigo. E, por exemplo, a gente que é cristão, a gente entende, por exemplo, que toda vez que... E a gente fala cristão e católicos que nós, né, participamos da igreja, quando chega na Semana Santa e ela revive com a gente revive junto tudo aquilo que acontece na igreja, a morte de Jesus, ela choca muito, né? Sim. A morte, e a gente sabe que tem a vitória, que é a ressurreição de Jesus. Mas a morte, ela choca ao ponto da gente pensar sobre o que a gente está fazendo aqui. E, por coincidência, ontem, né? É importante dizer para vocês, são 10 horas da noite, a gente está ao vivo para vocês. São 10 horas da noite e a gente está aqui produzindo conteúdo. Mas ontem eu estava na Santa Missa e na hora Não, mas conta que você não estava bem. Isso. Aí você esse dia tocou o sino da igreja e você falou, vou na missa. Bem lembrado. Né? As coisas acontecem, a gente sabe que nem sempre tudo tá tudo certo e às vezes... E a gente, quando a gente precisa ter um pouco mais de visão, de discernimento, a gente precisa sentar com Jesus. E eu fui pra missa do nada, né? Foi. A esposa estava em casa e aí fui pra missa. Aí tem uma hora que o padre fala das intenções. E quando ele falava assim, estamos celebrando pelas intenções, e ele começa a falar. E aí já me veio na minha cabeça as minhas intenções. E as primeiras intenções que ele foi falando, 7º dia de não sei quem, 1 ano de alguém. E aí enquanto eu pensava em pensar nas minhas intenções, eu falava, nossa, eu tô tão preocupado com as minhas, e tem gente que já se foi e não tem mais tempo de mudar, de escrever uma nova história, ou de resolver os problemas. De resolver os problemas, que no meu caso é o meu, né? Bom, moral da história.
foi isso que aconteceu sobre a missa. E eu ia dizer que é o seguinte, que a morte mexe comigo, e eu digo o seguinte, que a gente tem 2 certezas na vida. Uma que a gente vai morrer, é uma certeza. Eu não tenho certeza se eu vou ter outro filho, se eu vou ficar rico, se eu vou ficar pobre, mas a certeza que eu tenho é que eu vou morrer. Aliás, que nós vamos morrer. Sim. Virar pó, né? Nós vamos morrer. É importante ter essa ciência. É a primeira certeza. A segunda certeza é a gente não sabe quando. Nós vamos morrer e a gente não sabe quando. E quando a gente fala, e se hoje fosse o último dia? Me veio no coração a dádiva de Deus que nos mostra o agora, né? A gente não sabe o amanhã e o hoje. Bota a boca no microfone. Mas estou ouvindo bem, estou ouvindo bem. Mas a gente tem a certeza do agora, né? Então, eu acho que quando a gente traz esse tema com relação aos nossos sacramentos aí, né? Matrimônio, é uma coisa que o Joel sempre fala mesmo. Eu tenho um tempo de digestão de certas situações maior do que o dele. Ele briga, 5 minutos, já está tudo ok. E eu não, eu fico remoendo. Na verdade, eu fico procurando respostas porque tal atitude. E isso demanda tempo, né? Que você fica questionando. Ah, mas por que ele... ele é adulto, ele é tão inteligente, por que ele tem certas ações? Então, eu fico aí mastigando Ruminando. sim, o motivo das discussões. E ele não, ele, por ser mais prático... E talvez eu acho que isso é até uma dádiva de Deus, sabe? Você conseguir digerir isso com mais facilidade, entendendo que o que importa é o agora, né? Porque a gente só tem gestão ou controle daquilo que você está fazendo naquele exato momento, porque o futuro a Deus pertence, o passado já foi. Então, o que a gente pode fazer com o agora, né? E é o que eu acho que dá até algumas discussões, e eu acho que até no programa que a gente fez com relação ao 5, é uma qualidade que eu disse que eu gosto muito e que almejo chegar, é isso, né? De perdoar e entender o agora, né? Porque a gente pode, de fato, não estar aqui no segundo seguinte, né? E eu falo muito, forte isso. e eu falo isso pra Adri, porque às vezes começou até com uma coisa achando que eu era melodramático. Porque um belo dia eu não gosto de sair brigado de casa. E só que pra mim isso aconteceu uns 3 anos atrás, que mexeu muito comigo, porque eu tinha uma amiga Eu ia falar isso. que era 1 ano mais velha que eu, tinha os filhos mais novos, ela só tinha 2 filhos, né? Nós temos 3. Mas os 2 delas tinham a mesma idade dos nossos mais novos, só que trocado. Então, no caso, o menino era o mais velho e a menina era... Não, a menina era mais velha e o menino mais novo. E lá em casa é o contrário, o João do meio, né, e a Maria Clara. E ela foi trabalhar, Deixou as crianças na deixou as escola. crianças, tal, não sei o que, a mãe volta e não voltou. Ela Uau. teve um aneurisma no trabalho. Uma reunião, né? Numa reunião, o pessoal socorreu, levou para o hospital e ela não voltou. Como você explica pro filho? A mãe saiu para trabalhar. O marido também, né? E, né, E o ainda marido... deixou eles na escola. Não, normal, rotina, normal, vamos. Então, às vezes eu falo muito a ela, nós vamos sair brigados e se eu não volto? E aí eu brinco com ela muito, que eu falo assim, aí não adianta chorar em cima do caixão. Eu acho que o ser humano, eu falo por mim, né? Não vou falar ser humano no geral, mas a Adriana, eu entendo que a morte, ela tem um preparo, né? A pessoa ou tá muito velha, ou tá doente. É Daí o que a você gente vai, às vezes espera, né? Eu Adriana, mesmo racionalmente, eu entendo que a gente pode passar pelaquela porta e não voltar mais. Mas eu acho que o meu interior, ele acredita que, quando eu for perder meu pai, minha mãe, meu marido, ele vai para o hospital, vai dar tempo de pedir perdão, pedir desculpa, dizer o quanto eu amo, dar o último abraço, o último beijo. Eu acho que muitos seres humanos, assim como eu, pensa que a morte tem esse tempo, né? Tem essa espera ou essa preparação para que a gente, quem vai ficar vivo, tenha essa consciência de, eu fiz a minha parte.
Só que nem sempre acontece dessa forma, né? Como o Joel contou agora, saiu para trabalhar e não voltou mais. E quem garante que a gente também, depois de uma discussão, né? E eu estou falando do marido, mas pode ser de uma coisa que ficou mal resolvida com o filho, né? Com a sua mãe, com o seu pai. Quem te garante que você vai ter esse tempo de preparo, de espera para falar, olha, eu amo você, né? Eu queria te dar um abraço. Você tem uma grande importância na minha vida. Se eu sou o que eu sou, dependo. Então, assim, tem tantas coisas que envolvem esse sentimento. Eu não sei se. Eu nem digo que é egoísmo. Eu acho que, na minha parte, é até ignorância. De não entender que a morte pode estar a um segundo daqui. Não, sabe de quem que até mesmo o compadre falando da amiga dele que me fez lembrar? A mãe da Marília Mendonça. Eu não sei o nome dela. Mas ela fala que todas as vezes que ela ia sair para fazer show, antes da Marília sair, ela abraçava e falava o quanto ela era importante para ela. Ela falou, eu não sei se minha filha vai voltar. Não, e ela falou que no dia do acidente, a Marília esperou ela para abençoar ela e ela falou, filho, eu te amo, antes dela sair. Não, e eu falo isso para Adriana porque, gente, não sei quem não foi, já foi em velório, enfim, mas você vê a dor da pessoa no caixão, de a pessoa chorar os prantos, e você vê que ela fica, porque ela não conseguiu dizer, porque ela não conseguiu se desculpar, porque ela não... Então eu imagino, eu só posso imaginar, porque sentir eu não passei por isso ainda. Mas eu tento imaginar a dor dessa pessoa de não ter conseguido falar, me desculpa, me perdoa, eu te amo. Porque como o Johnny estava comentando, acabou. Eu brinco como se fosse na minha profissão, o pessoal vai entender, NSU não estornável. É transação não estornável, não tem volta. A gente que crê sim, vai voltar, mas nós vamos voltar. É uma passagem, mas do pó viemos e ao pó voltaremos. Então eu acho que... Eu vou colocar a minha opinião do que a Adriana falou. Eu acho que a gente entra num piloto automático, a gente acha que vai envelhecer e aí a gente não conta com ela. A grande verdade é que a gente não conta com a morte. Não. A gente vive como se fosse durar para sempre. Esse eu acho que é o grande problema. E tanto que eu gosto muito de uma música do Renato Russo, que é ame as pessoas como se não tivesse amanhã. Se é hoje, eu te amo, me desculpa, tá tudo bem, você pode ir, vá visitar as pessoas, dedique-se ao seu cônjuge, aos seus filhos, aos seus amigos, enquanto tá vivo. A gente fez uma viagem agora, a gente não ia passar no interior. O meu pai me ligou, a gente falou, não, vamos passar nem que seja para falar oi, passar né? na casa, na porta de cada um e falar, oi, tudo bem, vim aqui, passei, vi você. Não. Aí, olha só a bênção, eu falei com a minha tia, que falou com a minha outra tia, que no final resolveu um almoço e juntou todo mundo. Um beijo, Cida, um beijo, Maria, por nos receber. Passamos um dia em Cupira, Pernambuco, no agreste pernambucano, e conseguimos ver quase todo mundo. Que aí as minhas tias se juntaram todo mundo. E aí é sobre isso, porque se eu não tiver aqui um dia para voltar e ir lá no Pernambuco, eu tive a oportunidade de ver. E aí às vezes eu digo, mas eu só vou lá para passar uma tarde, vá. Porque o dia que você recebe um telefonema, fulano morreu, a gente para tudo e vai. Era isso que eu ia falar, gente. É engraçado como a gente tem essa predisposição, né? Se morre alguém, você pode ter o compromisso que for. Se é uma pessoa querida, você vai cancelar toda a sua agenda e você vai. Por que não fazer isso para um jantar romântico, para um cinema no meio da tarde, para pegar um filho na escola, para acompanhar sua mãe no médico, para, sei lá, tantas situações que a vida nos propõe e que a gente passa despercebido, né? É engraçado que quando acontece uma tragédia, né, uma coisa muito extrema, você arruma tempo, né? A gente fala que hoje
o maior ouro que a gente tem nas mãos é a administração dos nossos tempos, né? Mas o quanto a gente não administra tão bem assim, né? Porque a gente acha que tem tudo na palma da mão, né? Ah, eu mando uma mensagem pro filho, eu mando uma mensagem pro esposo, eu digo que amo. E o tempo presente, né? E o agora, quando a gente tá assim, um do lado do outro, a gente tá fazendo valer a pena como merece? Porque eu não sei se amanhã eu vou estar assim, pegando na mão do meu marido, né? Tem até uma música que fala, né? A tela fria desse celular. É assustador isso, vocês não acham? Um vazio, né? Não é? E assim, é vazio, porque não volta. Não volta. Eu falo que é igual, a gente tá com o João lá em Portugal. Tem a saudade, tá batendo, a gente tá... Sabia que ia chegar, né? Esse momento. Só que assim, ainda existe a possibilidade de... Pega um avião, vai lá. Ele tá do outro lado do Atlântico. Mas a pessoa, quando vai embora, não tem. Você não tem mais o toque, você não tem mais o cheiro, você não tem uma ligação. Então, assim, se você fala às vezes, ai, meu pai tá me ligando, minha mãe tá me ligando, meu irmão tá me ligando, meu amigo tá me ligando, ai, aquele... Atende, velho. Se ele te ligou é porque tem alguma coisa, né? né? Você postou uns dias atrás, não sei se foi semana passada ou foi essa semana, alguma coisa nos seus stories sobre isso, eu não lembro quem é que fala do tempo que ele tinha com o pai, não foi? Conta pra gente. Qual que era a história mesmo? Eu repostei. Gente, mas você pode falar, porque eu acho que daqui seu Zé representa até hoje pra você, né? A gente tava falando há pouco tempo agora, há minutos atrás, antes de entrar, do sítio, né? Que ali é o canto que você recebe a gente, que é onde você passa tempo de qualidade com a sua família. E ali tem um pedacinho do seu Zé. E daqui, pra quem não sabe, gente, daqui o Johnny é o único que não tem o pai dele em vida. Né? Mas ele foi um filho muito presente. Sim. Né? Foi, né? Mas mesmo assim, a dor chega, né? Chega. Foi de surpresa, né, compadre? Foi. Eu vou comentar sobre isso. É que eu tava no meu celular aqui e eu sou o cara da música aqui, né? E tem uma música que mexe muito comigo e ela vai ficar uma recomendação aqui pra você ouvir uma canção. Talvez até pra você lembrar de alguém que já tenha partido, já que a gente tá falando do seu último dia. Do seu último dia. E aí eu quero trazer também... A gente comenta sobre a música e depois eu quero falar sobre o que você falou. É uma música do Rosa de Saron. Eu vou ler aqui alguns trechos. E isso vai te remeter a uma reflexão. O nome da música chama Menos de um Segundo. Você falou alguma coisa de segundo. E a música diz o seguinte: lembro de nós dois sorrindo na escada aqui. Estava tudo tão bem. E de repente acabou. Vozes no portão, passos no saguão. Poderia ser você, mas faz tempo que partiu. Deixou algo aqui e pouco a pouco encontro os seus sinais. Menos de um segundo e eu já perco o ar. Quase 1 minuto e eu quero te encontrar. É um sentimento que eu preciso controlar, porque você se foi e não está aqui. Tudo que ficou mexe com o meu interior. Isso afeta os meus sentidos. Foi o seu cheiro que partiu, que sumiu. Tudo acabou, interrompeu-se tudo que existiu. Menos de um segundo e eu já perco o ar. Quase 1 minuto eu quero te encontrar. É um sentimento que eu preciso controlar, porque você se foi e não está aqui. É sobre isso. É uma fração de segundo. Antes da gente chegar aqui, a gente estava aqui organizando as coisas faz um tempo, né? A gente comeu, ficou aqui conversando, mas antes da gente chegar, eu e minha esposa, eu quero falar sobre isso, porque em algumas vezes já aconteceu da gente vir gravar e o Joel e a Adriana trazerem aqui. A gente veio no caminho, a gente tava numa DR.
E eu acho que isso nunca tinha acontecido com a gente. Aconteceu com a gente hoje. A gente marcou tal hora e o Joel, e aí, vocês estão chegando? Aí eu mandei pra ele assim, DR, segura aí. Você leu essa mensagem? Porque a gente tava alinhando coisas ali, discutindo, né? Se é DR é discussão. Então, né, a gente tem que dar a mão à palmatória, que aqui é a história do vento que venta lá, venta cá. E a gente veio nessa discussão, né? Tratando sobre algumas coisas que a gente não estava muito bem alinhada. Não estava em concordância. Mas é isso, a gente sempre traz aqui que o relacionamento é isso. Que é algo real, né? Não é um relacionamento de prateleira, parecendo um brinquedo. Não é propaganda de margarina, né? Não é propaganda, é coisa real. Então, assim, são dias e dias, né? Tem dias que é tudo flores e tem dias de DR. Tudo são flores. Tem dias de DR. Exatamente. Só que aí a DR, a gente já disse que DR salva, né? Só que a preocupação que fica, e eu acho que é essa reflexão do tema, é que a gente também às vezes prolonga tanto aquilo que a história do você quer ser feliz ou quer ter razão? A gente prolonga tanto a ideia da razão e a gente não olha para a solução. E a preocupação de tudo isso é, será que dá tempo da gente ficar discutindo tudo isso? Porque a música disse, menos de um segundo, pode ser um segundo. Nós estamos gravando aqui nesse exato momento, só que a gente não tem controle sobre a nossa maquininha, que é o coração. Poderia agora parar. Sim, ter um infarto aqui agora. Quantas poderia ter tem? você. Poderia ser você. Todos nós. A produção. Estamos sujeitos. A produção ali, né? A gente... A produção respondeu, gente. A produção respondeu. Eu achei que ele ia falar assim, tá amarrado. Hã? Ah, você falou isso? Falou, tá amarrado. Tá vendo como eu conheço meu povo? Tá amarrado. Porque, no fim, traz a câmera aqui pra nós. É isso. Eu gosto de olhar no olho, na bola do olho. Porque no fim, a gente não sabe quando tudo isso vai acontecer. A morte, ela pode visitar a gente a qualquer momento. E a gente precisa estar presente para isso. A gente vinha conversando disso. Poxa, a gente precisa pensar na solução. Porque se a gente ficar na discussão sem fim, pode não ter tempo. Às vezes eu brinco, é engraçado, né? O Benjamin brinca comigo de briga. E às vezes ele dá umas porradas e eu fingo que tô morto. Ele morreu. Aí ele fica ali, aí eu fico fingindo que eu tô morto. Aí às vezes ele me assusta. Aí chega uma hora que o Benjamin fica, mãe, o pai morreu. Eu fico brincando. Aí ela sai de onde ela tá pra ir ver. Por quê? A morte é algo tão sério que a gente fala assim, e se ele tiver morrido realmente? E eu achando que ele tá brincando com a criança. Ela percebe que eu tô brincando, só que ela vê que eu demoro, ela vai lá. Mas você vê, olha que interessante. Aí você falou de hoje da DR, antes da gente vir, eles estavam brincando. O Benjamin segurou na barba dele embaixo e no cabelo, sacudiu e ele não se mexeu. Tava brincando com ele. Pra mim não era mais brincadeira. Meu Deus do céu. Você entende? Mas né, a gente tá olhando aqui com um olhar engraçado, porque eu tava brincando com ele, realmente. Mas e se eu tivesse morrido naquele momento? Será que a gente deu o último adeus? Será que a gente falou eu te amo? Por que ser tão orgulhoso? Por que ir dormir sem dar o bola? Não, eu falo isso porque assim, eu falo com a Adriana, às vezes a gente dorme agarrado na força do amor não declarado, para não falar outra coisa, que agora eu tô que eu não falo mais palavra. Por causa disso, porque eu acho que eu tenho isso de falar, porque eu vi uma história e isso, ela sempre me vem na cabeça. Um casal briga e eles dormem de costa um pro outro. O rapaz levanta de manhã e vai trabalhar. Ele chega do trabalho, a casa do mesmo jeito. O ela café, deitada, desarrumada a casa, ele vai no quarto e a esposa deitada na mesma situação, na mesma posição. Ele chama a esposa e ela não responde. Porque ela teve um mal súbito à noite e tinha falecido. E aí? Então, por isso que eu falo. E eu brinco muito isso, aí não adianta chorar em cima do caixão.
não adianta, porque não volta. Tudo bem, na ressurreição, nos anjos a gente vai se encontrar e vai falar, mas para que esperar a eternidade para se reencontrar depois? Existe um motivo porque a gente está aqui. Cada um tem um propósito, cada um tem uma missão aqui. Tem. Não dá para viver uma vida por viver. A gente não pode viver como um ser vivente, ambulante, que fica andando por aí só com o coração batendo no peito. A gente tá aqui na Terra para fazer a diferença. E a começar da nossa casa, com os nossos filhos, com as nossas esposas, com os nossos maridos. A gente tem que ter essa visão. A gente sabe que nenhum dia é igual ao outro, que um dia é difícil, que a gente passa por turbulência, que tem as discussões. Mas talvez se a gente pudesse parar por uma fração de segundo a cada discussão, a cada vez que a gente entra num olho do furacão. Se a gente olhar, e aí a gente já falou, acho que em outros podcasts aqui, qual foi o amor inicial, o que levou a gente estar junto. Porque se a gente conseguir parar para olhar para isso e trazer isso à tona, a gente talvez conseguisse olhar e falar assim, ei, eu lembro do Joel, você tava fora, você e a Adriana, vocês ouviram, você deve ter visto, a gente comenta das coisas. O Joel traz umas coisas aqui pra gente refletir. Você também, pelo amor de Deus, né? Mas bom, vamos lá. Você precisa entender que se você não, e eu digo, se você, parece que eu tô dando aula, não, a gente, né? Se a gente não parar pra, quando as coisas estão no olho do furacão, a gente conseguir dar aquela pausa e falar assim, o que trouxe a gente até aqui? Qual foi o motivo que uniu a gente? A gente corre o sério risco de achar que a gente vai ter o amanhã. E esse amanhã a gente não sabe se vai chegar. E é tão importante isso que você está falando, Johnny. Veio agora para mim que assim, é tão importante a vida que Deus se fez humano na figura de Jesus e mandou o filho dele aqui no mundo. Para ver se a gente entende que essa passagem, ela é fundamental. E Jesus não falou que ia ser fácil. Porra, desculpa. Pra ele não foi. Gente, mas que fique claro também que a gente não pode fazer dos nossos erros e pecados muleta para que o outro sempre esteja disposto ao perdão, né? O que a gente está dizendo aqui é que a gente não deve demandar tempo para se reconciliar, se entender, perdoar. A gente e deixar falando claro que do todo casal. mundo erra, né? Sim, nós estamos aqui, somos todos imperfeitos, né? Papai do céu. Errantes. O único perfeito a gente crucificou, né? Exato. Mas que a gente também não está dizendo aqui, porque eu acho que tem gente que assiste em casa, mas é certo também eu viver perdoando fulano de tal, é sempre os mesmos erros, é sempre... Então vamos lá, né? Eu acho que tem os dois lados da moeda. A gente... Como casal, a gente está aqui para aprender e ensinar um com o outro, né? A gente está numa caminhada juntos, né? Então, eu tenho que melhorar para o meu esposo e o meu esposo melhorar para comigo, né? E para com a família, e para, enfim, né? Para o mundo. Então, a gente também não pode achar que os erros estão aí para ser perdoado por uma eternidade, né? Então quer dizer que eu não posso perder tempo, então eu tenho que perdoar a traição do meu cônjuge a vida inteira. Não. Vamos lá, né? A gente está falando de uma reconciliação saudável e que estamos juntos aprendendo a ser melhor um para o outro, né? Do mesmo jeito que a gente tem que aprender a perdoar, o outro tem que parar de fazer o que é errado. É uma mão de duas vias. Que é a evolução. Sim. Porque evolução. Eu acho que... Porque a gente falando assim só do perdão, parece que a gente está pintando uma situação cor-de-rosa, e não é, né? Não. Na mesma velocidade que a gente erra, a gente tem que buscar acertar. Sim. Então é um trabalho conjunto que é assim, o que me cabe quando o outro errou? Perdoar. O que me cabe quando eu errei? Buscar acertar. Então que esta velocidade seja quando eu sou o o vetor da ação do erro, então peraí, então que na mesma velocidade que eu produzi algo que não fez bem para outra pessoa, que eu reprograme aquilo e já
imediatamente busque outra forma de está tratando fazer. aqui de uma reconciliação Isso, saudável, sim, né, exato, gente? exato. Que seja para o amadurecimento, crescimento, prosperidade do casal e família, né? E não esquecendo até mesmo de demonstrar o sentimento que tem pelo outro, né? Sim. O quanto o outro é importante para você, Exato. para não deixar de dizer eu te amo, dizer quanto o outro é importante Sim. para você, que você sente falta quando o outro está longe, que espera que isso também seja em relação ao outro. Apoiar, né? Sim. Sonhos e desejos, Ou né? seja, Ser parceiro. É tão importante perdoar e reconhecer que está errado e agir diferente. Eu acho que são as duas coisas que a gente não deve perder tempo. Fez. Perdoa. Agora, perdoar é perdoar de coração. É perdoar e ok. E vida que segue. Não adianta perdoar e ficar, não, mas daquela vez, não, peraí. Perdoou ou não perdoou? Né? E, beleza, tá fazendo errado? Tô. O que eu vou fazer diferente a partir Sim. de agora? É isso. E a gente fala do perdão, Adriana, acho pertinente o que você fala, porque a gente às vezes banaliza o perdão, né? Porque o perdão ele é muito fundamentado, assim, ele precisa estar enraizado com um monte de coisa, o que você está vivendo, o seu momento espiritual. Mas eu acho que o tema ele chama atenção para a gente refletir sobre a preocupação de que pode não haver o amanhã, entende? Exato. Isso é muito sério. Eu acho que você ir embora, ou alguém ir embora e você ficar com ressentimento de não ter tido uma conciliação. A gente já falou em outros podcasts a história do eu penso A, você pensa B, e a ideia é chegar no consenso, que é o C. O consenso não é minha opinião, não é a sua, é a nossa. Sim. Porque quando a gente não faz isso, e às vezes vai ser a sua opinião, porque a sua opinião faz mais sentido. Às vezes vai ser a minha opinião e tá tudo bem. Você tinha razão, não tinha ouvido, não tinha entendido. Eu não tinha percebido que o que você falou fazia mais sentido. Qual é o problema de eu dizer que a sua opinião faz sentido e a minha não? Até Não você posso, sai porque a do minha eu. opinião é mais importante. Então eu acho que isso é algo pra gente pensar, no sentido de Dalai Lama diz o seguinte: o homem vive como se nunca fosse morrer e morre como se nunca tivesse vivido. Que Até porque no loucura. leito de morte, se você perguntar pra alguém o que você se arrepende, ninguém vai falar pra você que foi de ter trabalhado mais, ter feito mais. Normalmente é o quê? Eu devia ter sentado com meu filho pra ver o pôr do sol. Se arrepende do que não fez, né? Do que não fez. Então assim, faça. Existe um estudo sobre isso, inclusive. Então faça. Mas é fácil isso, né, gente? Se você chegar em casa amanhã, eu acho que o Benjamin já vai estar dormindo hoje, mas perguntar pra ele o que você mais gosta do papai? Engraçado que ele não vai falar, pai, foi o dinossauro, porque ele gosta de dinossauro. Não foi o dinossauro que você deu. Agora, mas foi o passeio que você me fez. Então, assim... Não, foi a briga de ontem que você fingiu que morreu. Então, assim, não sobre... É o recente, né? Não é sobre o que o dinheiro compra ou o material, mas é pelo momento, a circunstância em que a gente se vive, né? Eu acho que nos momentos em que a gente tiver essas discussões e que a falta do entendimento para a liberação do perdão estiver difícil, que a gente possa ter essa consciência de fechar os olhos e lembrar dos bons momentos que a gente teve com aquela pessoa, né? Que aquilo é um momento, né? A discussão é uma fase, é uma pedra é um obstáculo que a gente precisa superar e que vai servir para o nosso crescimento com certeza. Depois que passa, é que a gente entende os motivos dos obstáculos que aparecem na vida. Mas quando a gente fecha o olho e fala assim, nossa, se eu fechar o olho agora e falar, sei lá, hoje a gente não brigou, mas, gente, qual momento? Eu consigo lembrar do dia 2 de agosto que a gente deu o primeiro beijo do reencontro, né? Por que a gente está aqui hoje? Porque teve aquele momento, né? E os objetivos foram de encontro um com o outro, né? Então... Sim. Sabe uma coisa que fez muito sentido? Para tentar resumir tudo isso? Eu fiz um curso com o Johnny em junho e era sobre prosperidade, gestão financeira, enfim. Então fala muito que o que assim, o dinheiro sim, ele te proporciona muita coisa. Ele te dá a oportunidade.
Mas o que fica? Por exemplo, ele te dá a oportunidade de um passeio. Mas o que vai ficar, às vezes, no passeio é você olhar para a cara do seu filho e ver que ele está olhando o mar e, de repente, você está lá no meio do mar, numa lancha, grande, pequena, média, enfim. Mas aí ele olha e fala assim, nossa, só tem água em volta. E aí fica. Ou você olha assim, às vezes você vai levar a sua esposa no dia do aniversário de casamento naquele baita restaurante. Eu não lembro nem o nome do restaurante que eu levei a minha esposa. Mas eu consigo fechar o olho e lembrar dela olhando para mim e refletindo o amor que ela tem. Então isso é o que eterniza. Então o último dia que a gente tenha essas lembranças. Então que a gente possa, porque a gente não vai lembrar da razão que eu tinha quando eu briguei, mas eu vou fechar o olho e vou lembrar do abraço que eu dei na Adriana e alguém gritou lá do fundo, larga o osso, que foi quando a gente se reencontrou. É verdade. E aí eu vou lembrar do dia que eu estava no altar para ela e o padre falou para mim, que ele sempre pergunta, é por toda a vida que... E ele falou para mim que era a primeira vez que alguém falou. Eu falei, sim, é por toda a vida. Então, são momentos que guardam, ou que o Flori, um beijo para você, Flori. O Flori falou uma coisa que nem eu percebi. Que aguardando a Adriana chegar na igreja, eu me recolhi num canto e comecei a rezar. Agradecer aquele momento de estar realizando um sonho, que ia casar, e eu nem me toquei. Quem viu isso foi o Flori, que ele percebeu a hora que eu saí, estava no meio ali do pessoal, me recolhi num canto da igreja e rezei. Então que a gente tenha esses momentos que eu consigo fechar o olho e lembrar do nascimento da Maria Clara, que eu consigo fechar o olho e dar o pedaço da melancia para o João Vitor, que eu consigo fechar o olho e ver eu dançando com a Carol nos 15 anos dela, fechar o olho e lembrar eu olhando a Adriana quando a gente entrou e recebeu o sacramento do matrimônio. Então são esses momentos que no fundo é o que vale. Que não vai valer que eu discuti que tinha razão, que eu tinha que ter chegado em casa às 10 horas, que eu descobri um combinado, que eu adoro fazer isso, por sinal, que aí mas que não seja isso. Então que a gente possa fechar o olho e que naquele último dia, ou se você puder chegar hoje, então olha, dá um beijo no seu filho quando chegar em casa. Olha só, o vice-presidente da minha empresa, eu cheguei de férias, eu vou falar que de tudo que ele falou na reunião, a única coisa que eu guardei foi isso. Um dia inteiro de reunião, de reconhecimento, enfim. Ele fez uma opção em se tornar vice-presidente. Então ele saía, deixava o filho dele, e às vezes só ia ver no outro final de semana. Aí ele dava um nó no lençol do filho, que era para falar, o papai foi, você estava dormindo, mas eu lembrei de você. Então ele acordava e falava para a mamãe, o papai lembrou de mim. Uau. Então mesmo que ele não voltasse, o filho dele sabia e tinha certeza que o papai lembrou dele. Então que a gente tenha isso. Falando disso que você está falando, eu quero falar a história que a Adriana me invocou aqui para falar, e eu fui cá e não falei. Do stories que eu postei. Foi no podcast do Flow Podcast. Não lembro quem estava falando com ele, perguntou para ele assim, quantas vezes você vê seu pai por ano? É isso mesmo. Ele está em São Paulo e o pai dele mora no Rio de Janeiro. Ele ficou ali pensando, ele falou, 2 vezes por ano? Né? Pensando, ele tá em São Paulo, o pai tá no Rio. Ele falou, não, 5 vezes por ano, perfeito. Quantos anos tem seu pai? Eu não me recordo, mas acho que ele falou 70 anos. Aí ele falou, perfeito. Então vamos imaginar aí que seu pai vá viver até os 80 anos, que é um normal ali, uma média, tá? Talvez ele viva 100, mas uma média que ele viva até os 80 anos. Se você vê ele 5 vezes por ano e ele vai ver os 80, ele tem 70, 10 vezes 5, você vai ter 50 encontros com seu pai.
começa a fazer matemática sobre quantas vezes você vai ver seu pai por ano e a estimativa média de vida que ele vai ter. E quando você refletir sobre isso, você vai pensar o seguinte: o quanto é importante para outra pessoa que já sabe, que está ali já na média, já indo para o final da vida. E você está com, sei lá, 40 anos, você, daqui para 80 eu tenho bastante tempo. Agora imagina a importância para aquela pessoa que sabe que vai viver talvez, já está nos 70 ali, já está no limite, talvez. Mas se tudo der certo, ele chega nos 80. A cada encontro que você vai ter para aquela pessoa, aquilo vai ser como se fosse o último dia da vida dela. E talvez para você... pai, então tá bom, pai, tudo bem. Então a gente vai se falando, tá bom, pai? Um beijo, fica com Deus, tchau. Ficou ali superficialmente, foi embora e não viveu intensamente o presente, o agora. E aí quando você começa a fazer essa matemática, você começa a olhar e fala assim, é verdade. O pai da Júcia foi lá em casa semana passada, né? Aniversário do Miguel. Quantos anos seu pai tem? Vai fazer 70. 70. E o seu Batista, um anjo na nossa vida. Um anjo, porque ele e a dona Zizi fazem questão de estar conosco. Foi aniversário do Miguel. O Miguel não queria que fizesse nada. Ele falou, você vai estar em casa? Porque era... Aí o Miguel falou assim, vovô. Vocês não vão fazer nada? Não, vou ficar em casa. Ele, então eu vou pra lá. Lembrando que ele mora no interior. E na semana anterior ele já tinha ido na casa da Rô, que é a irmã da Júcia. Aniversário de um outro neto. Então a gente sabe da dificuldade que é para eles que são idosos vir para São Paulo. Então, mas olha a questão de estar junto com o neto. Ele não se importou se ia fazer alguma coisa. Ele falou, eu vou. Agora, pro Miguel isso, inteiro. Qual que é a memória que o Miguel vai levar disso? E eles são instruídos para ter o respeito e a valorização dos avós. Eles são instruídos, eles sabem. E não precisa falar. Porque o Miguel, o Júnior, o vô tá lá e a avó, eles não descem, não vão pro parquinho, não vão pra casa de namorada, eles ficam com os avós. Eles sabem da importância. E eu nunca falei isso, nem a mãe deles. Não. Porque eles chegam presenteando, eles levam um presente no dia de nada. Ó, filho, trouxe pra você. Eu quero, até eu fico ciúmes, né? Falei, dona Zi, e o meu presente? Eu falei, filho, tô dando pra eles. É como se fosse pra você. Eu falo brincando, óbvio, né? Mas é isso. E o pai, quantos anos tem o pai? Vai fazer 70. 70 anos. Então, fazendo uma analogia com essa história que eu vi, que eu não tô contando, eu vi, tô só reproduzindo. É isso. Mais história. Esses dias eu tava vendo o... Como é o nome lá? O marido da Angélica? O Luciano Huck. Caraca. Procura esse é um podcast que ele tá falando sobre... Você sabe que ele caiu de avião, né? Sim. Meu, escuta eles falando. Que loucura. Que loucura, sim. Eu falei pra Júcia, a gente ficou... O Miguel foi lá, pai, dá uma olhada nessa história. Ele contando a história do avião que caiu. E eu não sabia que ele pilota. Então, assim, quando o avião estava caindo, ele sabia o que estava acontecendo por ele pilotar helicóptero. Então, assim, o painel do avião que eles estavam... Um monte de barulho. E assim, ele falou que quando ele bateu o olho no painel... Falou, acabou. Ele sabia o que estava acontecendo. Aí a Angélica ali, ele disse que... Tentando resumir, para não prolongar. Ele, mais alguém aqui, a Angélica, as filhas e as babás estavam atrás na aeronave que era deles. De frente. E eles, não sei o quê. A Eva estava no colo da Angélica e quem acabou protegendo a menina foi uma das babás. Exatamente. Mas assim, não, sabe quando parece, não, vai dar tudo certo, não vai dar tudo certo. Ele falou assim, nós vamos cair. Se protejam. Nossa, até arrepiou. Se protejam, nós vamos cair. Um dos motores parou, nós vamos cair. Caraca, olha. E ele fala assim... que ele tem a tranquilidade. Ele diz que na hora que o circo tá pegando fogo, ele tem a maturidade de... Ele diz que olhou para trás, que diz que os pilotos estavam atrás dele, olhou para trás, ele olhou os instrumentos e viu que realmente a aeronave ia cair. E aí entra nessa história do menos de um segundo. Agora imagina, a gente tá brigado, tá chateado. Gente, eu quero pegar um gancho do que a Adriana falou. Realmente, a questão do perdão, a gente tem que estar muito atento que cada situação é uma situação. Mas veja, o que nós estamos falando aqui é sobre se você consegue controlar aquilo que você está sentindo, que a boca fala do que o coração está cheio.
Tá na Bíblia. Às vezes a pessoa tá que tão tá- preocupada com as coisas que ela acha que tem razão e às vezes magoou um monte de gente, tá brigada com um monte de gente e não sabe até quando vai durar, né? Sim, e eu vou e falar vai uma coisa simples. levar o quê, né? Você só reproduz. É. Para elucidar isso, e aí isso tem a ver com como que nosso coração está preenchido. Nosso coração precisa estar preenchido das coisas do céu, das coisas de Deus. E a gente precisa estar conectado com pessoas que realmente façam a gente pensar diferente na hora do olho do furacão. Porque se a gente não está conectado com essas pessoas que fazem a gente falar assim, poxa, minha esposa tinha razão. Ou, meu marido ele está certo, ele não está errado. O que faz um navio afundar é a água. Mas é estranho falar isso, porque ele está envolto de água. A água que faz o navio afundar não é a água que está em volta dele. É quando o casco quebra e a água que entra dentro dele. A água que está dentro do navio é o que faz o navio afundar. Resumindo, o que faz tudo dar errado, ou a gente pensar de forma que não vai fazer a gente pensar sobre que a gente pode ser o nosso último dia, é o que está aqui dentro. E aí tem a ver com o que eu estou alimentando o meu coração, a minha mente, a minha visão. Porque se eu não alimento de coisas e eu fico pensando, a cada vez que eu saio da minha casa, às vezes sozinho, para atravessar a cidade, para ir num grupo de oração, numa missa, eu fico pensando, às vezes, Jesus, era para eu estar em casa. Mas cada vez que eu estou lá e estou me alimentando e pensando, uau, preciso Era onde Deus queria que você tivesse. Só isso. Preciso valorizar minha família. Preciso valorizar meu trabalho. Preciso valorizar meus filhos. Porque quando você está alimentando de coisas que realmente te façam pensar sobre você, na hora do olho do furacão, talvez você consiga pensar. E se for o último dia, meu amor, você tinha razão. Marido, você tinha razão. Então, cabeção. Cabeção. Eu falo cabeção porque eu sou cabeçudo, gente. Eu só ver o tamanho da jaca aqui. Não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje. É isso aí. O Paulo, né? Paulo fala, o maior problema do ser humano é o orgulho. Então, velho, não deixa o orgulho, porque pode doer depois. Então, pedir desculpa não mata, mudar para melhor não mata, né? Então, se é pra gente fazer melhor, então que a gente seja melhor amanhã. Então, se eu posso fazer hoje, então se eu fizer hoje, se eu tiver amanhã, obrigado, Senhor. Se eu não tiver, mas eu fui embora fazendo o melhor. E aí, se me permitirem, pra gente já ir encaminhando aí pro... Finalmente. Vou falar, né, porque afinal eu acompanhava e gosto muito do Ayrton Senna. O Ayrton Senna foi fazendo aquilo que ele gostava até o último segundo da vida dele. E por incrível que pareça, quando ele bateu, ele era o primeiro na corrida. E todo mundo falou que ele não queria correr. Mas, para quem não sabe, depois, ele tinha certeza que ele ia ganhar a corrida e homenagear o piloto que tinha morrido na véspera. Então, ou seja, faça o seu melhor, mude a hora que você tem que mudar, sempre. Porque a gente não sabe se vai terminar a corrida. Que horas, em que momento que vai acabar a corrida da vida, em que volta. Então, o Ayrton Senna terminou naquela curva e a gente tá aí e não sabe quando a nossa tamborela vai chegar. Uau. E o nosso melhor pode ser agora, né, gente? Não Agora. precisa, a gente É agora. não precisa de preparos, né? E nem não tem receita pronta, ninguém tá aqui para dizer o que é certo, o que é errado, mas Sim. a mudança pode acontecer a partir de agora, né? Basta você acreditar que você pode ser melhor. A nossa agora. música, amor. A nossa música que a gente entrou no dia que a gente casou fala. A melhor hora é agora e o melhor Jorge Mateus. lugar. A melhor hora é agora e o lugar onde você está. Então, É agora. é agora. Tem uma formulazinha, a comadre falou que não tem uma fórmula mágica, mas o Pablo uma vez falou que tem uma formulazinha. A fórmula da felicidade. Qual é? Qual é? É 70, 15, 15. Qual que? Então vai, 70. 15. Tá bom, 15. 15 você olha pro passado. Ok. Pra você olhar pras coisas que você errou. O que passou? E pra você usar como modelo pra, né?
15% do seu tempo você gasta no passado olhando para aquilo. 15% você olha para o futuro, porque você tem que saber para onde você está indo. Perfeito. E 70% é no agora. Agora. Porque é o único lugar que você tem controle, é no agora. Você não consegue voltar no passado e você não consegue ir no futuro. Você consegue que fazer... você nem sabe se no futuro você vai estar. É por isso que agora você senta o dedo, Agora. mete lá no like, se inscreve, manda pra todo mundo que você não podia mandar, que não pode deixar terminar essa live, Gente, que é tá pra sogra, caminhando pro pro fim. cunhado, pro amigo, pro Até inimigo, pro cunhado pra todo vale. mundo, tá? Tem que mandar pra todo mundo. Esse é o É lance. isso aí. Se você não mandar, vai acontecer alguma coisa ruim com você. Mentira! Mentira! Não tem... Não. Não, com você não, mas é que pessoas não receberão este conteúdo que você está recebendo. Exato. Vai acontecer algo de ruim com alguém que não receber esse conteúdo. Exatamente. Então você é o culpado. Mentira! Então não mentira. seja você o culpado. Gente, Dá o like. Tamo desafio. A gente desafio? pode finalizar uma última frase se hoje fosse o último dia das nossas Uau. vidas. Nossa, a comadre inventou essa agora. Vai. Nossa, Então cérebro. fala você a primeira. É. A última frase. Nossa, me pegou. Então vamos lá. Você tem que dar o desafio e põe pro outro responder, comadre. Dá tempo de você pensar. Joga pro lado, comadre. Então não, joga lá, do lado de lá. Ai, não. gente, eu falo. Vamos lá, vai. Se ela deu a pergunta, é que ela tem a resposta. Então eu vou falar. Vai. Viva como se não tivesse o amanhã. Pegou o Renato Russo. Tempo. Comigo não morreu, hein? Como é que eu tô elaborando aqui? Nossa, a última frase. O compadre falou, você não quer falar? Eu vou falar outra daqui a pouco, vocês não falaram. Eu não pensei em nada. Tá bom, eu vou falar a frase. Já que é pra copiar os músicos, eu vou copiar. A vida é muito curta, passa muito rápido e você só tem uma chance pra viver. Tenha fé. Segura, mulherada, agora. Nossa, eu vou ficar com a bucha por último? Agora é a hora. Eu diria isso. Agora é a hora. Eu não sei se eu vou falar uma frase, mas foi algo que tocou muito meu coração, até mesmo Então pelo vale. Johnny falar em relação aos pais. Isso. Guarde mais tempo pra eles, viu? Principalmente que a corrida deles já tá na frente. Então, guarde um tempinho pra ficar mais com eles. Top. Os pais, né? É. Então é isso, galera. Senhoras e senhores, É isso. DR Salva prolongado hoje. A gente combina sempre fazer mais enxuto, mas a gente não dá Não conta disso. consegue. A gente não consegue, mas é um prazer inenarrável estar com vocês aqui mais uma vez. DR Salva com muito carinho, com muito amor, com muita dedicação. A gente para tudo aqui para fazer esse conteúdo para vocês, para fazer vocês e nós refletirmos sobre a vida, sobre o que nós estamos aqui fazendo na Terra. Tá bom? Que Papai do Céu abençoe vocês imensamente, é o que desejamos do fundo do nosso coração. E que possamos estar mais juntos em outros episódios. Então, para encerrar, se você não pode mudar, aliás, ninguém pode mudar o que já passou, mas frase você é sua, pode começar a reescrever um novo final. Então, que a gente, como disse a Júcio, com os nossos pais, nas nossas vidas, com os nossos filhos, que a gente comece hoje a reescrever um novo final. Em inglês é now. 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 Ah, tem um livro também, O Poder do Agora. Então, Pra faça cima. valer hoje a sua vida. Pra cima, gente. Vamos, Brasil! Um É isso beijo aí. no coração. Tchau. Beijo, até o próximo. Beijo. Beijo. Valeu!